E na hora de passar o preço, o que a gente vai fazer? Essa hora é muito importante, né? Porque tem uma hora que você está encantado, o teu cliente está encantado. Eu, geralmente, quando eu vou fazer pelo Clinicorp, eu fecho aquele olhinho que ficam os valores, sabe? Então eu faço o planejamento, primeiro com o paciente, conversando com ele, vamos fazer isso aqui primeiro, vou mostrando na panorâmica, na tomografia, no escaneamento. Então ele já está encantado com tudo aquilo que será feito. E aí, na hora de passar o preço, eu não abro o meu computador virado para mim. Eu abro o computador virado para ele, junto. Lembra que eu contei que eu não tenho mesa na minha sala? Eu tenho 2 poltronas? Ele senta numa poltrona, eu sento na outra, eu pego o meu note, coloco numa mesinha que a gente tem de café na frente, assim, sabe? Uma mesinha auxiliar. Coloco na mesinha e a gente começa junto. E vai os dois com o corpo para frente. Porque eu e ele e o problema em comum que a gente tem para resolver. E aí, nessa hora, eu fecho aquele olho do Clinicorp, que já coloca o preço em tudo, e começo a discriminar. Ó, a gente vai precisar disso e disso nessa etapa, disso nessa etapa, disso nessa etapa. E vou passando todas as etapas. Tá vendo que a gente falou antes que a gente não tem que detalhar, mas na hora de criar isso, vai ter cliente que quer saber. Então, ó, tudo isso aqui. E doutor, quanto custa essa etapa? Então, ó, separei por etapa. Cada etapa vai custar X. Ou faço o valor global somado tudo para ele. Lembra que eu falei para vocês que às vezes você dividir por etapa vai ficar menos onoroso por partes e fica menos dolorido. Então ele vai fechar por etapa? Fica muito interessante. Ou fechar o valor global também e parcelar em mais vezes do seu cliente vai fechar também. Uma outra opção. E aí na hora de passar o preço eu abro o olhinho e falo, olha, o valor total é de 24 mil reais, por exemplo. Se eu sentir que esse cliente vai receber bem 24 mil reais. Mas eu sei que tem cliente que não vai receber. Aí o que eu já faço? Eu clico, aparece os 24 na tela, eu já sei mais ou menos quanto vai ficar e quanto eu posso parcelar, e eu vou lá, pego 24 na minha calculadora e divido por 12, divido por 10. Eu falo, olha, vai ficar 12 parcelas de 2 mil reais. Não falo a palavra 24 mil reais. Eu não ancoro lá em cima. Eu ancoro no parcelamento. Em algo que caiba no orçamento dele. Que eu senti conversando que pode ser que 2 mil reais caiba dentro do orçamento dele. Olha, se você não me der a entrada, fica em 10 parcelas de 2.400. Se você me der uma entrada, eu consigo parcelar a diferença para você em mais 12 vezes. Tudo bem? Então, na hora de passar o preço, a gente vai utilizar até algumas palavras. A gente vai ter uma comunicação de valor. Então, o teu cliente já viu o valor agregado para justificar este investimento. A gente vai utilizar a palavra investimento. Você não vai falar quanto custa. O teu implante custa X. O investimento desse implante é de 10 mil reais. Porque você está investindo na sua saúde. A pessoa, quando entende que é investimento, investimento quem faz? Quem tem dinheiro sobrando. Quem faz investimento pra gente não tem aquela ideia de quem vive de investimento é rico. Então a palavra investimento ela é rica. Então quando você fala que o teu cliente vai fazer um investimento nisso, o investimento do teu implante é de subconsciente. A gente já pode passar o custo parcelado e na hora de passar o preço, a gente fala assim, ó, adicione um elemento visual. E o que é o elemento visual? Volta na foto da lente depois de passar o preço. Passa o preço, deixa ele pensar, volta na foto da lente e sabe o que você faz depois de passar o preço? Isso aqui, ó. Um silêncio constrangedor. Na maioria das vezes você vai precisar fazer isso. Lembra que eu te contei que o corpo fala que 55% do que a gente fala é corporal, 38% é o nosso tom de voz e apenas 7% são as palavras? Então, quando eu passar o preço, eu preciso entender se ele recuou para trás e foi pensar
e olhou para baixo naquela região que é profundamente uma lembrança, ou ele olhou para um outro lado para onde ele está conversando consigo mesmo. Ele tá, se eu parcelar em tantas vezes, se eu fizer de tal forma, ou se ele fechou o braço e sentiu que aquilo foi uma afronta, porque ele achou que ia custar bem menos, ou se ele ficou desesperado porque ele não precisava, ou se quando eu passei o preço, que é o que na maioria das vezes a gente espera, ele vá mais para frente, a pupila dilate, ele se interesse. E aí foi mais para frente, é correr para abraço. Bandeira quadriculada lá na frente, ó. Não vou acelerar. Mas minha vontade é gritar: Marina, pega a máquina do cartão agora! Pega essa máquina do cartão que nós vamos passar. Mas por dentro você tá aqui, ó. Silêncio constrangedor. Você precisa observar o cliente e precisa gerar esse mini, cara, que seja 5 segundos, que seja 10 segundos. Eu consigo até 1 minuto, então o que eu faço? Passo o preço, deixo o computador ali, pego uma lente de novo, coloco na mão dele para ficar palpável, ou coloco uma foto da lente, ó, é essa lente aqui que você vai receber. E aí eu vou tomar uma água. Olho para ele, faço nada, fico um tempo quieto. Aí eu falo: você tem mais alguma dúvida? Não, não tenho mais nenhuma não, doutor. Aí você viu que ele ficou quieto ainda. Fala: cara, esse cara não quer fechar não. Ou ele é muito introspectivo. Aí você fala assim pro teu cliente nessa hora: além do preço, tem algo que te impeça hoje de fechar? Não, na verdade não é nem o preço, doutor. É mais tal coisa. Já falo. Ou existe alguma coisa que te impeça de não fazer esse tratamento agora? Olha que pergunta legal. Se não quiser falar de preço com esse cliente, existe alguma coisa que te impeça de não iniciar esse tratamento agora? Aí ele pode falar: é o preço. Ou eu tenho que falar com a minha esposa. Minha esposa me ajuda a decidir. Ou eu preciso, estou vendendo, todo mundo, a maioria dos clientes, estou vendendo um imóvel. Você já teve um cliente assim? Nossa, meus clientes acho que é tudo corretor, porque não é possível. Estou vendendo um imóvel, geralmente é familiar, né? Estou vendendo um imóvel familiar e vai entrar um dinheiro. Ou ele processou alguém, vocês não têm? Gente que foi processado, processou alguém, vai receber um dinheiro que não está esperando? Eu acho maravilhoso. É a mesma desculpa que a gente dá quando a gente mata a mãe do protético, né? Ah, atrasou a peça porque morreu a mãe do protético. Eu já matei, nossa, a mãe do meu protético, eu acho que ela morre por ano umas 20 vezes. Umas 3 vezes no mês eu mato ela, juro. Ela faz assim: morreu a mãe do protético. Os meus clientes até brincam, falam: a peça tá atrasada, né? É, a peça tá atrasada. Eu mando meus pacientes, falo: morreu a mãe do protético. Eu falo sorrindo, e aí eles: cara, sei que aconteceu alguma coisa, a peça tá atrasada. Daí eles já sabem. Mas é isso. Então, nessa hora que você passar o preço, silêncio. E eu faço essa carinha aqui que eu fiz pra você, ó. E deixa. Com isso, você vai conseguir ler se o cliente está qualificado para comprar de você naquela hora ou não. Isso é muito, 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 muito importante mesmo.